Tudo sobre controle. Será? Intemperança. Mais uma característica do coração do homem nos finais dos tempos. Como Paulo profetizou no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Aí diz assim o nosso estudo: o não respeitar regras, o não cumprir ordens, o não seguir padrões ou normas, o não agir com decência e pudor, o não controlar os seus desejos e paixões, são características de pessoas intemperantes, que não têm domínio próprio e não respeitam a sua própria dignidade. Então, nós podemos afirmar que toda pessoa, que ela não se respeita, ela não se domina no que diz respeito, às suas vontades, os seus desejos, ela tem um desejo desenfreado por coisas, por determinadas coisas, e ela não se domina, ela não tem limites com ela não tem disciplina. Então essa pessoa, ela é uma pessoa intemperante. Aí diz assim: pessoas intemperantes, elas podem até parecer fortes para com o mundo por determinadas atitudes, mas por não vencerem a si mesmas, não passam de palha impelida pelo vento das emoções. Então veja que a pessoa intemperante, aos olhos do mundo, ela parece ser uma pessoa forte, Ela é aquela pessoa que ela não tem limite, ela é impulsiva, ela é destemida, ela faz o que dá na telha, e muitas pessoas às vezes até admiram pessoas que são assim. Mas no fundo, essas pessoas, elas são pessoas que elas não têm raízes, são pessoas na realidade fracas, são pessoas que, por não ter o domínio próprio, não conseguir dominar as suas emoções, elas sempre vão fazer escolhas erradas, Elas sempre vão tomar decisões erradas. Amém, pessoal? Aí lá no livro de Provérbios, diz assim, Provérbios 16:32, melhor é o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Nós até já lemos, esse versículo aqui. Veja que melhor é o que, melhor é o que controla o seu ânimo do que aquele que, toma uma cidade. Então, veja só, uma pessoa vencer, lutar e prevalecer numa guerra contra os outros é uma grande vitória, não é isso? É uma grande vitória, mas a maior vitória não está em vencermos os outros, mas a maior vitória, como quer dizer aqui no livro de Provérbios, é quando nós conseguimos vencer a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos. Até a própria palavra de Deus diz que aquele, que nasce de Deus vence o mundo. Mas a pessoa, para vencer o mundo, ela precisa se dominar. Ela precisa dominar as suas ações, as suas reações, as suas escolhas. Caso contrário, se ela mesmo não colocar limite nela, então ela vai ser uma pessoa até mesmo indesejável para muitos. Embora, ela se ache às vezes o máximo. Ela, aos olhos dela, por ser uma pessoa irreverente, uma pessoa, que faz o que dá na telha, que não, ela às vezes ela se acha o máximo. Mas, infelizmente, essa pessoa que não se domina, ela é, na realidade, uma pessoa fraca, uma pessoa fracassada. Amém? Aí diz assim: pessoas que não se dominam são imaturas. Veja que a pessoa, quando ela não se domina, ela é uma pessoa, que sempre vai ser sempre desobediente, Todo imaturo, a pessoa imatura, por que a pessoa é imatura? Porque ela age muito com as emoções, ela é igual criança. Já viu uma criança quando quer alguma coisa? Tudo chora,
tudo murmura, tudo reclama. Então a pessoa imatura é aquela pessoa que nunca quer obedecer. A criança, ela quer agir na emoção, então ela não gosta da disciplina, ela não gosta de seguir regras, ela não é constante. Uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra coisa. E isso faz parte do caráter de pessoas imaturas, tá? Elas maquinam e praticam a todo tempo obras carnais, já que não têm disciplina, como nós falamos, pois são impulsivas, entregam-se à glutonaria, ao sexo, aos vícios, às inimizades e às vaidades extremas. Então veja que a pessoa, né, imatura, ela é uma pessoa que ela está sempre na carne. Ou seja, a pessoa intemperante, né? Ela está sempre na carne. São pessoas que não se dominam. Os desejos delas são tão desenfreados em todos os sentidos. Vamos dar um exemplo. São impulsivas, né? E se entrega à glutonaria. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu vou fazer uma dieta. Mas porque ela não consegue se dominar, quando ela está diante de um bolo de chocolate, uma pizza, um sorvete, uma coisa gostosa, ou vai numa festa, ela sabe que ela não pode comer determinadas coisas, mas ela vai lá e come. E ela come de forma desenfreada. Ela não come um pedacinho só, não, eu vou comer só um pedacinho, porque eu não posso, eu até estou de dieta, mas ela não come um pedacinho. Ela se entrega sem limites à glutonaria. Em relação ao sexo, a mesma coisa. A pessoa que não se domina, ela não tem limites com ela mesma. Ela é tão insaciável que ela vai ficar na frente da pornografia, ela vai ficar na frente do computador, ela vai praticar a pornografia, a pessoa vai se envolver na prostituição. Ela não tem limite. Mesmo o homem sendo casado, a mulher sendo casada, eles têm uma ânsia, né, por aquilo, que eles não se limitam, eles não querem saber se estão fazendo certo ou se estão fazendo errado. Eles não querem saber se o sexo é algo que é para ser praticado somente no casamento, né, com pessoas casadas. Muitas vezes o homem ele é até casado, mas porque ele não se domina, ele vive traindo a esposa. Ele frequenta prostíbulos, ele vive na frente do computador assistindo a pornografia, né? Ele até se envolve com outras mulheres casadas. Existem mulheres casadas também que não têm limites nela mesma. Ela tem um marido, ela é casada, mas ela se entrega às paixões carnais, né? Ela não se contenta, ela não se domina. Então ela deixa levar pelas paixões, pelos sentimentos. Às vezes ela é tão assim insaciável que tipo assim ela se entrega, né? Aquilo que eu estava com vontade, fiz mesmo, pronto, acabou, e ela às vezes busca até se justificar de alguma maneira para amenizar aquilo que ela fez. Aí diz assim, glutonaria, vícios, é aquela pessoa, né, que ela vive na prática do vício, ela é viciada. Então ela não consegue se dominar, então por isso ela vive se drogando, ela vive usando drogas, ela começou usando uma droga que ela fumava só cigarro, agora ela já está no crack. Ela bebia só socialmente, como o pessoal fala aí fora, né? Já até falou que vai parar para os familiares, não, eu vou parar, eu preciso parar. Às vezes ela já até sabe que ela precisa parar com aquilo, mas ela não consegue se dominar, ela é intemperante, ela não tem domínio próprio, ela não consegue dominar as suas paixões carnais, os seus desejos. Em relação à vaidade, a mesma coisa. Tem pessoas que elas são vaidosas ao extremo. Não é pecado você ter um pouco de vaidade, né? Mas a vaidade, tudo que foge ao desequilíbrio, tudo que entra no desequilíbrio, tudo que faz a pessoa, né? Vamos dizer assim, a pessoa é tão vaidosa ao ponto de querer diminuir os outros, ela é vaidosa ao ponto de passar por cima de tudo e de todos para alcançar os seus objetivos.
ela já tem um algo, mas ela, porque ela é vaidosa, ela quer ter mais e mais, só por vaidade, às vezes se prejudica os outros porque ela compra o que não pode. Às vezes aquela pessoa está trabalhando porque precisa ganhar o dinheiro, aí por causa da vaidade dela, ela vai lá e compra aquilo ali e ela não paga aquela pessoa que precisa receber, né? Ela comprou só por vaidade, não por necessidade, mas ela comprou porque quer se amostrar. Então ela não se domina, ela é impulsiva ou compulsiva no que diz respeito a gastos. Então isso tudo abrange, né, o fato da pessoa ser intemperante, a pessoa não se dominar. Ela sempre pratica obras carnais. Aí diz assim, agem muitas vezes de modo incontido, como quem é prisioneiro dos desejos irrefreáveis. Foi o que nós acabamos de falar agora. Quer dizer, a pessoa não consegue se refrear. Ela não consegue se colocar ali limite, né? Ela não tem limite nela. Ela faz o que dá na telha, faz o que acha. Agem muitas vezes de modo incontido, né? Já li, mas muitas vezes não se sentem constrangidos a nada, mas constrangem a todos à sua volta com atitudes que fazem questão de expor de forma devassa, dissoluta, chegam até criar justificativas para suas ações como algo natural, moderno, entregando-se imoderadamente aos prazeres do mundo. Quer dizer, a pessoa, né, que é intemperante, ela chega a um nível, né, que ela não se sente muitas vezes constrangida. Ela sabe que ela está fazendo algo, né? Ela está fazendo algo que é até errado. Mas ao ver dela, aos olhos dela, aquilo ali é natural. Por que é natural? Porque a pessoa, às vezes, ela cria determinados critérios sobre determinadas coisas, ela faz aquilo ali e ela começa a achar que é do mundo, isso hoje em dia é natural, todo mundo faz, não é? Você imagina, a pessoa vai na praia, aí vai fazer topless. Aí ela não quer saber, né? Ela tá lá, ela vai lá, faz topless. É igual as pessoas usam determinadas coisas, determinadas roupas, né? Que venham seduzir. Para ela é natural ser assim. Para ela é natural ficar com vários homens. Fiquei com um, fiquei com outro, fiquei com outro. Para ela é natural, é algo moderno. Todo mundo faz, entende? Então ela se inclina a uma vida dissoluta, uma vida devassa, né? Ela é casada, mas ela tem um relacionamento aberto, ou seja, ela pode trair, o marido também pode trair, então para ela é natural, eles não se dominam. E a pessoa não consegue se dominar. Aí diz assim, como um rolo compressor, passam por cima de tudo em favor dos seus desejos. Então você vê que a pessoa não tem limite. Quando ela deseja, a pessoa que não se domina, que ela é impulsiva, que ela é intemperante, os desejos dela estão sempre na frente de tudo. Tem que fazer valer o que ela deseja, aquilo que ela quer, porque ela vive pelo que ela sente. Então, ela é insaciável. Aí diz assim, uma pessoa intemperante nunca anda sóbria, pois deixa-se dominar pela ansiedade, não exerce controle sobre ela, tá? E não pondera os seus atos e as suas respectivas consequências. Vê que a pessoa, né? Se tem um dos conselhos que na Bíblia nos é dado, é que nós temos que ter sobriedade, não é isso? Nós temos que andar sóbrios. Andar sóbrio é você andar com a sua mente em paz, limpa. Andar sóbrio é você ter prudência, né? E a pessoa que é intemperante, que não se domina, ela nunca anda sóbria. Ela nunca anda sóbria, né? Como diz aqui,
Ela é uma pessoa que ela se deixa dominar, né? Pelas vontades, pelos prazeres, por aquilo que ela acha que para ela é bom. Aquilo que é do momento. E ela, outra coisa, ela nunca pensa nas consequências. É aquela mulher que tem um filho de cada pai, né? É aquele homem que, sim, não quer saber quantos filhos que ele vai colocar, vai fazer, vai deixar por aí espalhado, né? E se ele vai ter que dar pensão ou não vai ter que dar pensão. É aquela mulher que se entrega por prazer numa noite, engravida, depois ela vai lá e faz um aborto, já deve ter feito uns 10, mas não está nem aí, porque não pensa nas consequências, né? Ela usa determinadas coisas, que faz mal, mas ainda assim ela continua usando e por aí vai. Aí diz assim, porque não pensa nas consequências, né? São carregadas pelos seus desejos carnais que as levam a crer que podem tudo de acordo com o que sentem no momento. Assim, não tem limites como respeito por si ou para com os outros. É comum ao intemperante contrariar os bons costumes e sempre se apresentar descompostamente de maneira desfeita. Então, a pessoa intemperante, ela sempre vai contrariar a disciplina, ela sempre vai contrariar os bons costumes. É aquele filho que foi criado de forma pacata, a filha que foi criada de forma pacata, né? Sendo bem ensinado, bem trabalhado e tal, mas infelizmente, como a pessoa não se domina, ela é intemperante, ela vai se inclinar para coisas erradas e vai fazer escolhas erradas e não vai se dominar. Aí diz assim: tendem ao desequilíbrio, tendo sempre seus corpos abertos, ficam expostas a qualquer tipo de carga ou sobrecargas. Ou seja, uma pessoa intemperante que não se domina, ela não precisa de que ninguém lhe faça macumba. Ela não precisa que ninguém faça obras de bruxaria para ela. Por quê? Porque por ela não se dominar, ela mesma, né? Ela mesma luta contra, ela se boicota, ela luta contra ela mesma. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ora, se a pessoa não se domina, entrega o seu corpo aos prazeres, é natural que por todos os caminhos por onde ela passar, ela tem o corpo aberto, ela vai se encher de cargas e sobrecargas. Então ela vai ficar cheia de negativismo, né? Ela mesma vai se negativando. Então uma pessoa que não tem domínio próprio, que não tem limites, que não é sóbria, que não pensa nas suas atitudes, nas consequências das suas atitudes, dos seus atos, ela por si mesma ela não precisa que ninguém lhe faça macumba. Porque se fizer vai ser pior ainda, né? Porque a pessoa ela mesma já abre portais para a destruição, para se sobrecarregar. Aí diz assim: para que haja uma verdadeira libertação da intemperança, é preciso que primeiro haja o reconhecimento desse descontrole e a rejeição através do arrependimento. Então, a pessoa, para que haja, né, uma libertação da intemperança, ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda, né? Ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. E o primeiro passo é se arrepender, né? É se arrepender daquilo que ela vem fazendo. Pois só o arrependimento produz frutos visíveis de mudança de comportamento, como fala lá em Mateus, né, 3:8, né? Depois você pode ler lá. Com tudo isso, podemos entender que a verdadeira temperança, de fato, né, não vem da natureza humana, mas antes é produzida pelo Espírito Santo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Quer dizer, moderação é domínio próprio, né?
Então, quando ele fala temor aqui, Deus não nos deu espírito de temor, quer dizer, ele não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo, mas ele nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação, como fala lá em 2 Timóteo 1,7, tá? Aí diz assim: através da autocrucificação, temos o poder de moderar-nos, né? Através da autocrucificação, temos o poder de nos moderar. Para o cristão genuíno, a temperança, né? Ou o domínio próprio, é muito mais do que uma autonegação, ou um controle superficial, mas é uma plena submissão ao controle do Espírito Santo. Aqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Então, veja só, né? Que para o cristão genuíno, a temperança ou domínio próprio é muito mais do que apenas um negar-se a si mesmo, né? A pessoa, quando ela é nascida do Espírito Santo, ela é um cristão genuíno, tá? Como fala aqui, ela vai ser submissa naturalmente à vontade do Espírito Santo. Ela não vai dar ênfase à sua carne, porque as suas escolhas, as suas decisões sempre vão estar pautadas na vontade de Deus. Ou seja, elas vão buscar em primeiro lugar consultar a Deus sobre aquilo ali. Se de fato de verdade, Deus está de acordo com aquilo ali. Então ela vai sempre, né, subjugar a vontade dela à vontade de Deus. Então, por causa disso, ela vai se dominar. Porque ela vai dizer, por exemplo, eu não traio meu marido, não é porque, eu amo muito meu marido, então eu não o traio. Não. Eu não traio meu marido porque eu tenho o Espírito Santo que me dá domínio próprio e me coloca o temor. Então, se eu respeito a Deus, amo a Deus, como está escrito aqui, Ele nos deu o espírito de amor. Então, se eu amo acima de todas as coisas, então eu vou me dominar. Eu sei que aquilo é errado e eu já decidi que não vou praticar aquilo ali. Entende? Então, eu estou subjugando, né, a minha vontade, a vontade de Deus. Aí diz assim, lá em 2 Pedro 1, 5, 6, diz assim: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Então a nossa fé, primeiro, ela tem que estar sendo posta onde? Nas virtudes. Nós temos que abraçar para as nossas vidas tudo aquilo que nos é virtuoso, ou seja, que vai glorificar a Deus. Se aquilo não vai glorificar a Deus, então não há virtudes ali. Então não tem pelo que eu buscar aquilo para mim. Aí diz assim: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, quer dizer, você tem que colocar, né? Ficar atento, ser forte nisso. Acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude ao conhecimento. Ou seja, eu tenho que buscar conhecer, ter conhecimento. Como nós já falamos, é importante você conhecer em que campo você está pisando, não é? E aí você pega esse conhecimento e diz assim, e ao conhecimento você vai acrescentar a temperança, né? Que é o domínio próprio. Ou seja, se eu conheci a verdade, se naquilo não há virtude, por que eu vou por ali? Então, eu vou me dominar. Vê que uma coisa está ligada à outra. Aí diz assim, aí sim tudo ficará sob controle. Então, aí sim nós teremos o controle da nossa vida. Amém, pessoal? Então, intemperança é mais uma característica do coração do homem nos finais dos tempos. Eu creio que a intemperança, a falta de domínio próprio, né?
as pessoas se entregando às paixões carnais dia após dia, isso é um marco atual. Isso aí é muito explícito nos dias atuais. A maioria do mundo, das pessoas, não buscam se dominar, não buscam subjugar a sua vontade, a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus. Elas fazem o que elas têm vontade. E isso é a razão que muitas têm sido, ou por que não dizer a maioria, tem sido destruído. Amém? Então fica aqui mais uma mensagem e nós deixamos para você também que nos acompanha na rede social, essa mais uma dica de como você pode fazer para que você tenha esse equilíbrio, essa temperança e aprenda a se dominar através do Espírito Santo. Deus abençoe.